Fala aí galera, tamo junto, trazendo mais um vídeo pra vocês. Sei que tô um tempo sem aparecer, peço desculpa por isso. Quero também já afirmar que eu estou um pouco doente, então pode ser que algumas vezes eu acabe tossindo um pouco, ou tenha que respirar um pouquinho. É foda, eu sei, mas a gente vai melhorando de pouco em pouco. De qualquer forma, essa é a lista que eu tenho usado recentemente. Ela é uma lista inspirada numa lista que eu vi alguns dias atrás, acho que foi dia 15 que eu vi mais ou menos, que uma pessoa usou. Eu não lembro o nome da pessoa, peço perdão, mas eu vou colocar no comentário fixado a lista original para que possam ver e tudo mais. Tem umas diferenças básicas assim. Por exemplo, ele usa Blind Ray, acho que ele usa um Galante Promo a mais. Eu não acho que precisa usar dois, um. Eu entendo a questão dele e tal, só que você precisa fazer muita jogada para ele poder custar barato. Ele também tem situações que você precisa ter um Digimon grande na mesa, e às vezes é muito difícil chegar nessa condição, principalmente no formato que a gente joga aqui na local, mais ou menos. Assim, tem até muitas situações que chega realmente, mas aí o custo às vezes é muito alto, ou então teve algum Valdurarm e essas coisas, e ele acaba não sendo a melhor das coisas. Eu, particularmente, eu sei que ele pode ter na segurança, mas aí se ele tiver na segurança também, você tem que considerar as outras possibilidades. De qualquer forma, vou começar aqui. As pessoas já me conhecem, sabem que eu gosto de jogar muito com o Papo Hybrid. Eu vi essa lista, eu já queria usar alguma coisa de base vermelha para poder aproveitar melhor alguma option como a Gravity Crush, tentar jogar em algum formato muito específico com Crimson Blaze, talvez, mas, cara, não tinha condição e caiu de que foi no mesmo dia que eu tava tendo essa ideia que eu vi essa lista e eu falei, cara, eu preciso testar essa lista. Aí eu comecei a correr atrás, quero agradecer ao Fábio Durão que me emprestou alguma dessas cartas, me emprestou dois Gigimon do DX2 e um Gilmon Rush, eu acabei vendendo alguns Gilmon Rushes muito antes da, desses valores absurdos que as pessoas estão vendendo agora, esse bicho. E tive que correr atrás também dos Gigimons de Star Tournament, né? Que eu também não tinha. Mas já fechei o playset. Cara, sei lá, mano. Isso aqui. Esse é o tipo de deck que depois da próxima lista eu já não vou usar mais, porque isso aqui certamente eu não vou estar mais a 4 como está atualmente, né? Então aproveitar enquanto pode e aproveitar provavelmente o melhor level 4 do jogo atualmente, na minha opinião. É, é surreal o que essa carta aqui faz, principalmente para esse deck. Como vocês podem ver, diferente das listas normais de Popo Hybrid, que os seus ovos são a forma de você colocar essas cartas no trash. Esse deck tem no level 4 e no Tamer somente, né? No Tamer, né, no caso. Mas não é tão ruim, você também trash aqui se você não deleta o Digimon. Então, é um estilo um pouco diferente, mas é um estilo às vezes mais agressivo e também é uma forma a mais de você às vezes lidar com o Floodgate. Inclusive nesse ponto do Floodgate, eu considerei fortemente em um desses Gigimon vermelhos ser o Gigimon da BT-17. Você pode usar se você está jogando numa local ou algum torneio que as pessoas acabem priorizando muito o uso de outros hooks, como o de Floodgate, ou alguns hooks mais de setup, essas coisas, você pode priorizar. Por exemplo, os semanais que você encontra muito em Pyro, você pode priorizar usar o outro Gigimon, que ele te ajuda a resolver muito esses hooks e aí é menos prioridade de board que o oponente tem, e também você pode fazer ele com qualquer hook que você tiver em cima, né? Nesse caso aqui você só consegue comprar carta se for da linha, então o seu comum normalmente só tá batendo pra acelerar o jogo, né? De qualquer forma. É, não acho que precisa usar quatro dos hooks também, concordei com ele nessa questão. Eu considerei talvez usar 4 desse, 2 desse, mas eu não quero ter a possibilidade de não chegar nessas cartas, então 3 é um número muito ótimo. Eu acho da 4, 8, 11 hooks. Cara, eu não tenho o hábito de jogar com 11 hooks, tá sendo assim um pouco diferente pra mim. Normalmente eu uso uma média de 13 hooks nesse deck, porque eu gosto de usar o pack do Gabumon de ganhar memória, e quando bate compro, porque aí também você pode fazer o Dusk em cima, bate, Trash of Elgar, evolui, e tem tudo essa situação. Mas, tipo,
11 hooks está sendo uma coisa muito diferente, mas também você tá usando muita Purple Memory Boost, esse hook da Draw. Então tem os seus motivos aí, mas cara, é muito esquisito, é muito esquisito. Teve algumas mãos já que eu já abri sem hook, várias mãos que eu abri sem hook inclusive, mas toda vez que abro com hook é assim, uma felicidade absurda. Ainda mais se você é o primeiro, e aí se você não abre com isso aqui, você acaba abrindo, ou com isso, se você não abre com esse pack, você normalmente tem esse pack com isso aqui, né? E você também tem que lembrar que esses amigos aqui podem ir para esse amigo aqui. Então, tipo, você pode fazer atrás, aí evoluir para ele, aí na volta você evolui para ele, não tem problema, porque você retrata a carta, você bate, aí você consegue ganhar uma memória, porque isso aqui foi deletado, e consegue jogar Tame se tiver um Tame no trash, ou se você tiver isso aqui embaixo, você só faz o resto e tal, normal. Não é o ideal, mas já aconteceu situações de jogo em que o oponente me passou a 2, desculpa, e aí eu queria passar um de volta, aí eu não tinha um timer pra fazer, ou eu ia passar mais memória, e eu só evoluí atrás e tava tudo bem. Eu sei que você perde o poder disso aqui, mas cara, é só você controlar a memória do oponente. Assim, você controlar a memória do oponente, você não tem a sua memória controlada. Uma coisa que ele usa diferente, ele não usa setter. Eu não concordo em não usar setter. Talvez dê para reduzir essa quantidade aqui, mas eu acho que o jogo do Digimon, da forma que eu vejo, é um jogo em que você tem que aproveitar 100% da sua memória e impedir o seu oponente de aproveitar o máximo possível dela. Então, você sabe, você pelo menos quando você está jogando esses formatos assim de jogo, você tem que saber mais ou menos o máximo que o seu oponente pode fazer com a memória que você vai passar. Tem alguns decks que você sabe que no primeiro turno ele passa X de memória no mínimo e X de memória no máximo, né? Que ou ele vai te passar a 3, fazendo uma memory boost, um timer assim e tal, ou vai fazer um hook na frente e um atrás, ou ele te passa um, como é o caso desse deck, né? E com relação a isso, esse deck aqui também é uma coisa que eu gosto muito, porque a variação de você passar a um é muito maior. Você passa um com o comum, você passa um com os seus Guilmons, né? Se você quiser. Normalmente eu não passo um com o Guilmon, porque eu acredito sempre na possibilidade de você evoluir pra ele, e você evoluir pra ele atrás também não é ruim, porque aí você acaba tendo a possibilidade de evoluir pro seu Gromon. A única situação que você não evolui ele atrás é se você estiver jogando contra um deck que usa o comum também, para você poder aproveitar o máximo possível dele deletando o comum e impedir que seu oponente continue fazendo buscas no turno seguinte. De qualquer forma, cara, eu não sei muito o que falar sobre esse deck de verdade. Eu acho que ele é um deck bem direto. Você tem que tomar algumas decisões muito específicas e são decisões que você tem que tomar com base no que você comprou ou não comprou. A decisão que eu sempre falo é que você tem que ir para a situação onde você passa o mínimo de memória possível. Ou então, se o seu oponente tem setter, você passa a memória para ele, tentando sempre setupar um outro setter, um outro timer, para você ter pelo menos 2 timers na mesa e algum Digimon atrás, ou alguma situação de ter um desses na frente. Não tem problema se esse bicho voltar para você e você perder um Delete. Cara, assim, de verdade, normalmente se isso acontece, você tem mais um cheque e você faz mais vantagem e tudo mais. Ele, de qualquer forma, pode subir nesse amigo aqui. E é incrível porque teve alguns jogos que eu bati com esse bicho, aí ele sobreviveu, aí eu não tinha como tirar ele da mesa, e eu simplesmente evoluí pra ele, e aí ele faz o efeito de devolve, ataca, eu dou raid num bicho que tava no campo, deleto o bicho, piercing, ganho de memória pelo efeito da herança, checa segurança, se ele morre na segurança, ele joga um Guilmon e tudo mais. E aí eu ganho mais memória, porque aí tem o Gromon embaixo, e não sei o que. Então, tipo, às vezes acontecia situações que de voltava, não chegou a acontecer tantas vezes assim, mas existe algumas situações que voltam. Porque quando você faz nesse stack aqui, ele normalmente está com 4 bichos, então ele normalmente é um 14k, um level 5 14k batendo alguma coisa, né? Então, cara, assim, de verdade, eu não sei muito o que falar sobre esse deck. Esse aqui é muito bom. Ele também não usa, eu não sei porque que ele não usa, ou não usava, não lembro. Eu acredito que ele não usasse esse bicho. Eu não vejo porque não usar, porque ele é mais uma forma de você. Mais uma carta que você pode trachar pelo seu Guilmon, porque ele tem a Trefe Hero, né? É,
E além disso, ele também é mais uma forma de fazer aquele pseudo blitz, omni blitz pra game, né? Porque você pode simplesmente jogar o hybrid, fazer o hybrid, bate com o Velgr, não deleta o Velgr, evolui pra ele e finaliza o jogo. É simples assim, a maioria das vezes. E isso aqui desvira, isso aqui força isso aqui a morrer, volta a carta. Você tem que tomar cuidado com as cartas que você volta pra você não impedir o seu Digimon de fazer um delete, tá? Mas, cara, é basicamente isso. Você só tem que tomar cuidado com o Floodgate e algumas Floodgate muito específicas, porque isso aqui resolve também. E acho que a pior matchup que eu posso dizer desse deck são as matchups que envolvem Valdorarm. Talvez não a Sakuya, porque a Sakuya às vezes é um deck que perde pra ela mesma. É, mas quando ela joga também, às vezes é muito improvável de você voltar. Ou então você segurar o jogo. Os decks que conseguem te agressivar muito rápido, te batendo rápido na segurança como o Adventure. Mas o Adventure ainda é um deck de setup, então é uma matchup muito diferente, né? Porque os seus hybrids começam a ser uma win condition. E aí você às vezes pode abandonar o pack do Guilmon para focar em ter mais Tamer. E aí você ter mais hybrid fazendo o combo. Porque cara, sério, o pack do Adventure é muito forte contra esse deck, porque ele não deleta, ele dá bottom deck, e às vezes você perde o Velgr. Eu tava jogando contra um amigo nosso aqui do local, o Ricardo, o pessoal conhece bem ele, ótimo jogador, e já era um jogo de brincadeira, assim, só que, tipo, eu já tava tão extasiado, né, na situação, né, de jogo, que, tipo, eu tinha várias cartas, não sei o que, aí eu bati, aí eu evoluí pro outro Dusk, aí eu falei, bato. Aí quando eu falei bato, que eu peguei meu trash, eu olhei e não tinha mais Velgr, porque o Velgr que tinha no trash, e eu só tinha um, foi bottom deck pelo Metal Garurumon Ace. E eu fiquei tipo, meu Deus do céu, que loucura. Aí eu só bati com o Velgr, com o Dusk, desculpa. E, tipo, caraca, é fogo. Você tem que acompanhar muito seu trash, você tem que acompanhar o trash do oponente pra ter certeza que você pode ir pro combo. Evite sempre fazer essa carta. Se você vai fazer essa carta, priorize sempre você passar o oponente 1 para aliar 3 com Setter, ou então você matar o oponente, né? E. Cara, é isso. Acho que a experiência de jogar com esse deck é muito divertida. Eu gostei de todos os jogos que eu joguei, mesmo os jogos que eu perdi. Eu achei, assim, cara, nossa, muito bom. Às vezes que ele não morre e você tem esses dois na herança, ele também acaba sendo uma forma de te proteger, porque se o oponente deleta um do seu Digimon, você ganha memória de volta, você volta a carta e tal. E aí se você joga ele no turno do oponente, pelo efeito dele, aí você traz a carta, aí o seu match triga, aí você pode ganhar mais um de memória, então às vezes você tem essas formas de roubar o turno, né? É muito específico, sim, realmente, mas esse deck ele tem muitas situações que surgem durante o jogo com base no que você obriga o seu oponente a fazer, né? Que como você está sempre tentando passar o mínimo de memória possível, qualquer coisa que você interrompe ele no meio é algo que garante a vitória para você na volta. E é basicamente isso. Eu atualmente não mudaria o haste de nenhuma carta, já cheguei a considerar usar a option do The Digimon I Designed, se não me engano é esse o nome. Ai, cara, é a option. Ah, cara, eu não vou saber. É a option do Megidra lá, ela é mais uma carta que ganha memória na segurança. E quando você deleta um Digimon, você pode evoluir pra eles de graça. E aí o que acontece é, você tem um deles na frente, você vai pro Hybrid primeiro, você bate, aí você deleta o Velgr, aí como o Velgr deleta e deleta um bicho o Digimon do oponente, você trigar ela e evoluir pra ele, se não me engano. É alguma situação assim, eu não lembro o texto completo da carta, peço perdão. Mas você tem muitas formas de você ir, começar por ele e depois ir pra eles, ou ir deles pra eles. Porque quando eles são deletados, você ganha memória, você acaba voltando a ter duas memórias pra poder fazer o hybrid no time. Então, são duas mecânicas que elas jogam muito bem, né? Você chega muito mais rápido nas cartas, porque você tem mais engine de draw, e você coloca mais carta no seu trash também. E aí, sei lá, cara, assim, quem puder testar essa lista ou alguma coisa semelhante a isso, eu recomendo muito testar. Talvez não exatamente só essas 4 cartas, mas acho que você vai ter um ótimo momento jogando com esse tipo de deck. E certamente alguém vai ficar muito irritado jogando contra você. Então, lembrando, a sua segurança é fraca, então é muito difícil acontecer alguma coisa saindo da segurança. Não tenha esperanças de que se o oponente tiver 5 ataques, você vai sobreviver. É muito raro isso acontecer.
Teve muitos jogos que eu só perdi porque o meu oponente poderia escolher só ficar batendo. E teve muitos jogos que o meu oponente deixou de ganhar porque como é um deck de hybrid e às vezes ele não sabe que tem a segurança, ele acaba acreditando que vai ter uma Rivals ou alguma coisa que para o ataque dele, ou deleta algum Digimon ou ganha mais memória, né? E não vai conseguir fazer mais nada. Então, assim, é um pouco de surpresa revelar ele. Cara, de verdade, tanto faz. Eu me diverti, achei legal compartilhar e é isso aí. Tamo junto, valeu. Eu ganhei uma Evo Cup com ele. Ganhei um semanal hoje também. Ah, e eu não sei mais o que dizer sobre isso. De qualquer forma, tamo junto. Valeu, abraço, é nóis.